Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Num dos episódios anteriores, vimos como estar dependente de um governo pode ser uma situação bastante complicada. Neste, vamos ver o lado positivo dessa dependência. E quem é melhor para o demonstrar do que a maior posição do meu portfólio com quase 4%. Uma empresa que seguramente não reúne à sua volta um consenso ético ou moral, mas que é claramente o líder mundial na sua arte e que, nos tempos que correm, é cada vez mais procurada internacionalmente. Com mais de 114 mil funcionários e uns brinquedos de fazer inveja, hoje analisamos a Lockheed Martin. Vamos a isso. Antes de começar, tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. É verdade, esta é a maior posição do meu portfólio, a Lockheed Martin ocupa quase 4% do total e é uma empresa ligada à segurança, armamento e engenharia aeroespacial com uma quantidade de produtos e serviços quase infindável. E digo infindável porque a empresa produz tudo e mais alguma coisa. Desde helicópteros a navios de guerra, mísseis, sistemas de controle e de operação militar, drones, satélites, é só escolher. E tanta variedade está então dividida em 4 áreas de negócio: aeronáutica, mísseis e controlo, rotação e sistemas de missão e, por fim, o segmento espacial. Já vamos ver ao detalhe a preponderância de cada segmento do negócio, quer na receita, quer nos benefícios, mas é desde logo importante salientar que a grande maioria da receita provém do governo dos Estados Unidos, praticamente 72%. O resto é resultado do investimento de outros governos espalhados pelo mundo, desde países europeus como a Dinamarca, a Itália ou a Bélgica, a países asiáticos como são o Japão e a Coreia do Sul. E a razão passa muito por este brinquedo. A última Coca-Cola do deserto no que respeita a aviões de combate. Os F-35 são desejados por praticamente todos, sem exceção, e apesar desta imagem ser de 2018, a situação continua semelhante. A Suíça, por exemplo, foi a última a encomendar mais uns poucos e, no ano passado, foram entregues 68 naves a outros países na mesma condição. A Lockheed tem mesmo um backlog de ordens deste caça com mais de 230 unidades, isto é, tem uma lista de espera de 230 F-35 que esperam entregar até ao final de 2023. E isto leva-nos diretamente para o próximo ponto da análise: o peso de cada área do negócio. Seguramente, a área do negócio responsável pelo fabrico e venda destes modelos tem uma vantagem em relação às demais, coisa que se confirma. O sistema da aeronáutica é o tal responsável pelo fabrico dos aviões, inclusivamente dos modelos da nossa Força Aérea, como o C-130 ou o F-16. E apesar de ser o segmento mais preponderante na receita, tem uma margem operativa de apenas 10,5%. Se olharmos para os restantes segmentos, apenas o espaço tem uma margem operativa ligeiramente inferior, o que, bem vistas as coisas, dilui ligeiramente a diferença dos benefícios operativos entre os segmentos. Podemos ver também como as vendas foram crescentes nos últimos 3 anos, bem como os benefícios operativos, o que é desde logo um bom sinal. Em relação ao balanço, os ativos correntes e totais são superiores aos passivos da mesma natureza e têm em caixa mais de 3,5 mil milhões de dólares. Aqui quero apenas alertar para uma entrada associada às pensões,
que representa um passivo de mais de 8 mil milhões de dólares. A Lockheed Martin é responsável não só por pagar os salários aos seus funcionários, como também contribuir para um fundo de pensões, algo do que tínhamos visto já em episódios passados com as tais caixas de previdência. Este fundo de pensões vai pagando uma mensalidade aos trabalhadores reformados e, neste momento, a empresa deve a esse fundo os tais 8 mil milhões de dólares que mencionei. E digo deve porque as mensalidades da reforma são acordadas contratualmente com os trabalhadores e a Lockheed não tem forma de evitar esses pagamentos. O que pode fazer, e fez, foi transferir alguns desses contratos para uma seguradora, a Athene, que fica então responsável pelos pagamentos e riscos associados. Já vamos ver o histórico destes ativos de pensões, mas digo-vos já que considero os mesmos como dívida para as minhas projeções. Olhando então para os últimos 10 anos, a receita e a margem bruta demonstram um crescimento interessante, o que desde logo indica uma otimização do modelo de negócio e da operação. É visível um crescimento da receita anual superior a 3% ao ano, o que, como é lógico, não são números de uma Microsoft, de uma Apple ou de uma Alphabet, que apresentam crescimentos na casa dos 15% ou 20%, mas ainda assim é um ponto muito positivo. O EBITDA cresceu mais rapidamente, a quase 7% ao ano, o que novamente confirma uma boa gestão e optimização do negócio. A nível de benefícios líquidos, também apresentam uma tendência crescente e ainda mais acentuada, perto dos 9% de crescimento anual, embora ali no ano 2017 tenha um pequeno percalço devido precisamente a uma situação com as pensões. A nível de recompra de ações, é visível que a Lockheed tem alocado algum capital à mesma, uma vez que o número em circulação mostra uma diminuição de 1,5% ao ano. No que respeita ao dividendo e fluxos de caixa, o dividendo está bem seguro, com payouts inferiores a 50%, e os fluxos de caixa livres têm crescido na casa dos 10% nos últimos 3 anos. E se olharem para o valor que o mercado atribui a esses fluxos de caixa, está hoje ao nível de 2013, o que indica desde logo uma potencial oportunidade numa empresa com os números em crescendo, como acabamos de ver. Assim que conhecido o presente e passado da empresa, vamos projetar o seu futuro e tentar perceber qual seria um valor justo a pagar por uma ação da mesma atualmente. O primeiro método que vou usar é uma projeção do EBITDA até 2031 e associar-lhe um múltiplo que o mercado estaria disposto a pagar na altura. Para estimar o EBITDA, eu uso os valores dos analistas disponíveis até 2026 e depois utilizo o crescimento anual próximo do registado na última década. Se repararem, o crescimento vai diminuindo ligeiramente porque nos últimos 3 anos o valor do mesmo também baixou de 6% para 2%. Os cenários otimista e pessimista desviam-se 20% do cenário base para dar alguma indefinição à projeção e, assumindo o mesmo número de ações, com os múltiplos de saída que eu usei, a ação em 2031 deveria valer $520. Esta análise é bastante conservadora, já que eu não estou a considerar, por exemplo, a expansão do múltiplo para valores próximos da indústria e não contabilizo, por exemplo, a recompra de ações futuras que certamente irão ocorrer. É fácil perceber pelo gráfico que não é um crescimento extraordinário, mas também será difícil perder dinheiro mesmo comprando agora. Vejamos então outro método, o dos fluxos de caixa descontados. A ideia aqui é projetar o dinheiro que a empresa consegue gerar todos os anos, já descontados os gastos com a operação, a manutenção e a dívida, e perceber quanto é que esse dinheiro valeria hoje em dia. Para 2022, usei as previsões da empresa, que afirma fluxos de caixa livres no mínimo de 6 mil milhões de dólares, um pouco abaixo do ano passado. A empresa também espera gastar perto de 4 mil milhões em recompra de ações, o que é um preço médio, digamos, de $400, daria aproximadamente 10 milhões de ações. Assumindo que a empresa não inflaciona estes fluxos de caixa livres com mais dívida e atualizando o número de ações, eu obtenho um valor de $22,4 por ação e estou a estimar 22,84, o que não anda muito longe. Projetando o crescimento de forma conservadora, com crescimentos dentro da linha que vimos com o EBITDA e bem abaixo das médias históricas, obtenho um valor para um retorno anual de 9% de $413 por ação. Se a expectativa for de retornos anuais na casa dos 10%, então o valor-alvo seria $363. Outro método de avaliação que também podemos usar é o do preço-benefício. O preço-benefício mediano da última década é de quase 17 vezes, o que se traduz, face aos benefícios por ação estimados para este ano, num preço-alvo de $362. Já o preço-benefício da indústria, bem mais alto, sugere para a ação um preço a rondar os $600, o que é, digamos, bastante otimista. Assim que, em jeito de conclusão, esta é uma empresa que tem vindo a crescer devagar, mas que promete continuar a fazê-lo. Os Estados Unidos é o país do mundo com o maior orçamento para a defesa e gasta mais
que os seguintes 9 países combinados. Além disso, as projeções apontam para o contínuo crescimento dessa despesa, o que beneficia a Lockheed Martin sem dúvida alguma. Os conflitos geopolíticos que cada vez são mais frequentes também são um indicador que beneficia a empresa no longo prazo, com imensos países a recorrerem a armamento ou a renovação das frotas para alguma eventualidade. Na Europa, por exemplo, existe uma pressão da União Europeia para que os países membros aumentem a despesa com a defesa até aos 2% do PIB. Devido, em parte, à situação da Ucrânia, e muitos começam agora a traçar as metas para 2030. É certo que esta não é a única empresa no mundo nesta área, mas é a mais dominante. E quando dominas um mercado tão importante como a tecnologia militar, os pedidos não param de chover. E isso ajuda a entender a lista de espera que tem mais de 135 mil milhões de dólares, ou praticamente 2 anos de receitas. Em relação ao mercado imobiliário, o índice de preços da habitação subiu 12% no segundo trimestre comparado com o ano passado e não mostra sinais de abrandamento. Aliás, se por um lado a grande maioria do investimento é feito por indivíduos com residência fiscal em Portugal, cerca de 7 mil milhões de euros, por outro, é inegável o crescimento de transações feitas por pessoas com residência fiscal fora da União Europeia. Desde 2019 que o número de transações mais do que duplicou, apesar de ainda representar 6% do valor total, o que é o dobro do que representava, por exemplo, em 2019. No total, a componente de indivíduos com domicílio fiscal fora de Portugal representou cerca de 12% do total de investimento. Isto não significa que alguns não sejam portugueses a residir no estrangeiro, por exemplo. O meu ponto aqui é que o investimento estrangeiro não é, na minha opinião, o maior fator da subida de preços a que temos assistido. Também foi publicado que o governo apresentou um excedente nas contas públicas de 0,8% do PIB. Isto comprova-se por uma menor despesa total, em particular com os juros da dívida. E aqui temos de reconhecer que o IGCP tem feito um excelente trabalho com a mesma. Por outro lado, o aumento da receita também ajudou, com os impostos sobre a produção e importação, como por exemplo o IVA, a serem muito superiores ao do passado. Um pouco, já sabemos, à boleia da inflação. Uma situação que obviamente contrasta com o que se passa na Europa, que cada vez mais assume os contornos de uma recessão dolorosa já no próximo ano. Os mercados esta semana apresentaram quedas estrondosas, o PSI 20, por exemplo, perdeu mais de 6% e o S&P 500 a cair na casa dos 4%. Na quarta-feira eu já tinha alertado no Instagram que esta reação violenta dos mercados podia tomar forma depois das subidas de taxa de juros do Banco Central norte-americano. Se por um lado a subida de 0,75% foi a esperada, o que definitivamente assustou os mercados foram as expectativas para 2023. Se antes as previsões eram de um 2023 com taxas de juros entre os 3,5% e 4%, a Fed apresentou as suas expectativas e mostrou que 2023 vai muito provavelmente ser um ano com taxas entre os 4,5% a 5%. Enfim, vão lá dar uma vista de olhos à publicação onde eu partilho a minha opinião. Em relação a dividendos, 3 empresas subiram o seu, a Microsoft, a Accenture e a American Tower. As duas primeiras com subidas mais significativas, mas a American Tower, por exemplo, já é a terceira vez que sobe o dividendo este ano. E pode parecer contraproducente, afinal de contas, os mercados estão em queda, as matérias-primas estão em queda, as cripto idem aspas, e as empresas aumentam dividendos. É verdade, este é o tipo de estabilidade que um portfólio desta natureza te permite. E se olhares para o meu portfólio, que esta semana fechou nos quase 12%, reparas que já esteve com 11 mil dólares de valorização e agora está pelos 4. No entanto, durante este período eu já recebi quase 1.800 dólares em dividendos. E atualmente, por exemplo, o portfólio rende pouco mais de 1.200 euros por ano, o que supera os 100 euros por mês de forma passiva, independentemente do valor do portfólio. Para já, neste mês, já recebi 76 dólares e estou, no geral, a perder 17% desde o início do ano contra os quase 23% do S&P 500. Em relação a reforços, esta semana reforcei a minha posição em 4 empresas, a Comcast com 4 ações, um REIT, a Crown Castle International com uma ação, na Alphabet com 2 ações e em outro REIT de um setor diferente, a Realty Income com 2 ações. Para fechar o episódio,
quero só deixar o alerta de que vão ser meses muito complicados para quem está investido. Vai ser um teste à tua estabilidade emocional e à tua disciplina. E pode arrastar-se durante todo o ano, mas seguramente será uma boa oportunidade para aprenderes, para analisar empresas e investir com convicção a pensar no futuro. Da minha parte, é tudo por hoje. Peço-te que deixes o teu like se gostaste do episódio, partilha a tua opinião sobre a Lockheed Martin na caixa de comentários, subscreve o canal, apoiando assim a minha criação de conteúdo todas as semanas. Se quiseres seguir mais de perto o que eu faço, inscreve-te no Patreon, onde a nossa comunidade discute diariamente estes assuntos e podes também tirar algumas dúvidas. Não te esqueças de receber a tua ação grátis na Trading 212, usando o código DIVIDEND. Tens as instruções todas na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.